Gênesis 5,16, e viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5,19, e viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5,22, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5,26, e viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5,13, e viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11, e viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,13, e viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,15, e viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,17, e viveu Eber depois que gerou a Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,19, e viveu Peleque depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,21, e viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 11,27, e viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Bom, alguns versículos falando de geração ou geracional, do processo do homem gerar. Isso é muito importante porque é a razão de nós estarmos aqui, por causa do processo geracional. Eu existo por causa do meu pai, você existe por causa do seu pai, e não importa quantos anos tem, o quanto você é grato ou não é grato, o quanto entende que não foi bem atendido, que o irmão foi mais bem atendido que o outro, que não importa o que você pense sobre o seu pai, você só existe porque ele te gerou. E automaticamente, não importa se ele foi muito bom, ruim, péssimo, mais ou menos, não importa, a gratidão deveria existir porque é a sua vida que está em jogo, e você vive porque seu pai te deu vida. E se ele gerou, te deu vida, só por isso já merece toda a gratidão. Não importa se ele foi ruim em alguns momentos ou não, porque tem muita gente que carrega mágoa por causa de alguma atitude do pai em algum momento da vida, ou algumas atitudes, até muitas atitudes, mas depois disso já passou quanto tempo? E um dia ouvindo um pregador, e ele diz assim: olha, se você não vive bem, se a sua vida financeira não decola, se o seu relacionamento está mal, é porque você ainda acha que o seu pai é culpado pela sua vida e acha que ele foi ruim para você. Mas eu digo que você é pior, mais 10 vezes pior que seu pai, porque ele fez um erro e passou, e você guarda isso quanto tempo? Aí eu fiquei pensando nesse negócio, né? Que tem muita gente que fica, não decola porque não conseguiu olhar para trás e dizer: pai, gratidão, gratidão, mas ele brigou comigo, mas você não está bem, não está saudável, não está vivo. Perdoa tudo e faça de conta que nunca houve um erro. Você vai viver muito bem, simplesmente adorando, celebrando a Deus, e com gratidão vive melhor. Gratidão é a razão das pessoas serem saudáveis, gratidão é a razão das pessoas prosperarem, gratidão é a razão das pessoas serem felizes nos relacionamentos. Pessoas que não têm gratidão não conseguem ser felizes no relacionamento. Só pessoas gratas conseguem ser felizes no relacionamento. Então muitas vezes muitos conflitos no relacionamento por causa da ingratidão que um dos cônjuges ou os dois carregam, e isso faz com que a vida seja muito complicada para muita gente. Agora eu quero entrar aqui nos 2 pontos que eu coloquei, porque isso aí foi a introdução da palavra rápida, e que vai ser muito rápido mesmo. Eu estou olhando aqui o horário, eu acho que eu confundi o horário, mas já gastei 6 minutos, 7 minutos mais ou menos. O pai precisa entender isso, que ele é a primeira influência na vida do filho. Veja só, a mãe,
ela pode fazer muitas coisas importantes. Eu fiz uma anotação aqui e acabei imprimindo uma anotação anterior e não imprimi exatamente a parte que eu fiz as mudanças aqui para trazer para os irmãos, mas vou olhar aqui e passo já. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Existem algumas coisas importantes na vida do homem, do pai, é o nosso caso hoje aqui. E muitas vezes as coisas não vão para frente, não decolam, porque muitas vezes nós não entendemos o papel. E muitas vezes existem algumas mulheres, algumas mães que querem que o pai seja como ela na vida do filho. Não vai dar certo, não é assim que funciona. E alguns pais gostariam que a mãe fosse como ele na vida dos filhos. Cada um tem o seu papel distinto nessa coisa da paternidade ou de cuidar um do outro. E se a gente não entender esse negócio, as coisas não vão decolar, não vai dar certo. Por exemplo, a mãe, ela é conhecida pelo colo que dá, mas o pai já não tem a mesma coisa. O pai é aquele que empurra para a vida, que faz com que as coisas decolem para frente, faz com que o garoto, a garota, vai se virar na vida para encontrar o seu caminho. Mas a mãe já tem outro papel, de paparicar, de estar junto, de ver se deu certo, se não deu certo, de trazer de volta, de realmente acalentar. Mas o pai não tem muito esse papel. A mãe, tá certo, ela beija o filho, ela está ali para abraçar, para pôr no colo, e isso não está errado. Mas o pai também pode fazer isso, mas o pai é muito mais de abraçar menos, de beijar menos, mas muito mais de dizer: se vira, você tem que aprender a se virar. São coisas naturais da paternidade. É claro que existem exceções, e talvez algum dos pais aqui seja exceção nesse negócio, mas é assim que funciona. Então, ser pai é ser o gerador, o criador, o construtor, aquele que edifica, que constrói gente. Ele faz gerar pessoas. Claro que não é sozinho, mas é o principal papel de ser um progenitor. É ser responsável por colocar mais uma pessoa na terra, para dar vida para mais alguém. Esse é um dos papéis importantíssimos do pai, de gerar, de colocar alguém no mundo. É o pai, ser pai é ser a primeira e a influência mais importante, a primeira e a mais influência importante e eficaz na vida dos filhos. É a primeira influência e a mais importante, e deve ser a mais eficaz na vida do filho. Agora, alguns pais não entendem isso, não entendem que ele é a influência principal, e por isso tem que haver muito cuidado em quem vai influenciar diariamente, ou desde a infância, desde que nasce, ou antes de nascer, quando na verdade isso começa desde o processo geracional da fecundação. Então, o pai, ser pai é ser essa figura mais importante. Ser pai é ser a primeira e a mais importante influência que esse filho tem, é ser a referência, ou a primeira referência, ou a referência mais importante e a mais responsável, ou com maior responsabilidade que uma criança precisa ter, que o filho, a filha precisa ter, é esse pai, que tem essa responsabilidade de influenciar, também a responsabilidade de alavancar para a vida. São papéis de pai. Como é difícil a vida daquelas crianças que cresceram sem pai. E como é difícil a vida das crianças que cresceram com pais ausentes. Existem dois tipos de pais ausentes. Existe aquele pai ausente que não está fisicamente em casa, que foi embora por algum motivo, ou passa a maior parte do tempo longe por algum motivo, ou por separação, ou porque trabalha fora, e só vem em casa uma vez por mês. Então esse é o tipo de pai ausente. Mas qual é o outro pai ausente?
é aquele que está em casa, mas não conversa, não sorri, não brinca, não leva para passear, não corrige com amor, é claro, não interage, é alguém ausente, que está ali, mas não está ali. Então, os dois tipos de pais é problema seríssimo na vida das crianças. Então, existem muitas pessoas que vivem doentes emocionalmente e têm muitos problemas, muitas doenças emocionais em decorrência da ausência paterna ou dessa ausência de paternidade. Existem mais ou menos 100 tipos, um pouquinho mais de 100 tipos de doenças emocionais. E essas 100 tipos de doenças emocionais, um pouco mais, talvez 105, 108, 110, eu não recordo exatamente a quantidade, mas um pouquinho mais de 100 tipos de doenças emocionais. Todas elas vêm por causa da ausência ou de pai ou de mãe, desculpa, não são todas elas, grande parte delas é ausência de pai e ausência de mãe. E as outras vão por causa dos traumas que acontecem desde o processo geracional, no decorrer da vida vão acontecendo os traumas e as pessoas vão ficando doentes por causa dos traumas. Mas existem algumas doenças muito peculiares, como no caso da psoríase, por exemplo, é uma doença por abandono paterno e materno, ou um, ou outro, ou os dois. São várias doenças, eu estou citando essa para os irmãos entenderem que é uma doença difícil de lidar. E tem uma outra doença que até alguém comentou essa semana, que é aquela que as pessoas perdem força. Eu esqueci o nome dela agora, mas se alguém lembrar, dá um grito aí. É parecido com a psoríase, mas a pessoa não tem força nem para segurar. Fibromialgia é problema de abandono paterno e materno. Também está ligado à ausência, à falta de cuidado dos pais. Essa ausência. Como que essa ausência funciona? Por exemplo, uma das ausências é essa, que a pessoa sente. O pai sorri para todo mundo, menos para o filho. Agrada e faz as coisas boas, ou a mãe, para os vizinhos, para os amigos, mas não faz para o filho. Para o filho é sempre não. Para a filha é sempre não, mas para os outros sim. Desenvolve essas doenças. São várias outras. Mas por que eu estou comentando isso? Porque eu quero que todos nós sejamos os melhores pais do mundo. Ainda dá tempo de voltar atrás e dizer: meu filho, minha filha, me perdoa, tal, eu não fiz a coisa certa, eu quero fazer. Ainda terminando aqui essa primeira parte, o pai, o ser pai, é ser o equilíbrio. Ser pai é ser o equilíbrio desse amor. Porque enquanto a mãe abraça, bajula, aí é o papel da mãe, desde que está no ventre da mãe, ela faz isso, guarda dentro de si, quando nasce também guarda no colo, no seio, e assim por diante, amamenta. Então esse aconchego é natural da mãe, e não pode ser diferente. Mas o pai não tem o mesmo aconchego, e não vai ter, não pode ter, não tem como ter, porque ele é para uma outra dimensão de influência na vida da criança. Então veja só, e o pai faz esse equilíbrio. Enquanto a mãe abraça, a mãe beija, a mãe protege, o pai começa a empurrar para a vida. É natural isso, é natural. E quem não entende isso, talvez não entende os valores, não entende o porquê que algumas pessoas nunca decolam, porque tanto a mãe abraçou e trouxe para perto, como o pai também colocou no colo também, e não começou a empurrar para poder se virar e aprender a fazer as coisas sozinhos. Essa é uma das razões porque muitas pessoas vivem e morrem sempre abraçado com a mãe. Pode casar, mas não desgrudou da mamãe. Trata até mal a mulher porque gosta mais da mamãe do que da esposa. Tem muita gente assim. E ainda reclama da comida da mulher. A mamãe faz melhor. Enquanto a mãe tem esse amor aconchegante, que abraça, que põe no colo, o pai tem o mesmo amor, mas um amor com o instinto de expulsão, de colocar para se virar. Deixará o homem pai e mãe, unirá a sua esposa e sai de casa para se tornar com a sua família uma só carne, mas precisa sair. O pai começa a fazer isso desde cedo, a mãe demora para fazer isso, mas o pai tem que cumprir esse papel. Senão a pessoa nem casa, porque o colo da mãe, o braço da mãe é muito melhor. Por quê? Porque a mãe está sempre protegendo. Se casar, a mulher vai pegar no pé, o marido vai pegar no pé e está tudo certo. E não tem uma pessoa ser uma pessoa equilibrada se não tiver ninguém para pegar no pé. Não tem. É impossível alguém ser sensato sem ter alguém que pega no pé.
É impossível. Todos nós precisamos de alguém que cobre a gente. Claro que você não tem que conviver com gente que cobre você o dia inteiro, mas tem que ter o balanço de cobrar e abraçar, pegar no pé e abraçar. É natural isso acontecer, senão não tem jeito. Já pensou se você casa ou fica com alguém que apoia tudo que você faz? Daqui a pouco, fazendo besteira, ele vai dizer também, tá certo, tá tudo certo. E não é verdade. Não é assim que funciona. Mas é importante entender essa questão dessa paternidade. Enquanto que o amor do pai tem o instinto da garra, da guerra, da força, que é baseado nessa disposição para empurrar para a vida, para a coragem, para guerrear no dia a dia. É um amor profundo, mas um amor de dizer assim: você tem que se virar, você precisa se virar, você precisa sozinho ser e fazer o que precisa fazer e ser alguém no mundo, independente de mim. Esse é o amor do pai, que quer empurrar para a vida. Terminando, deixa eu olhar meu tempo aqui, ainda tenho mais de um minuto. O pai é aquele que, resumindo, né? O pai é aquele que empurra para a vida, para que a pessoa descubra por si só, descubra sozinho o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é ruim, porque ele escuta tudo isso em casa. Mas ele não aprende porque escutou, ele aprende porque vai experimentar a vida e cometer erros e acertos, o que é natural para todos nós. Todos cometemos erros e acertos e enxergamos as pessoas erros e acertos, e na prática a gente aprende muito melhor. E todos nós precisamos aprender na prática, e os nossos filhos precisam disso. Então os nossos filhos precisam ter o direito de errar, o direito da gente conversar com eles e corrigir o erro, e assim sucessivamente no dia a dia, até que eles aprendam a ir e seguir a vida. Quando Noé estava na arca, ele colocou as rolinhas para voar, e as voaram, cansou de voar, voltou para a arca. Não tem terra ainda. Aí de repente, um certo dia ele põe de novo para voar, e as rolinhas não voltaram mais. É assim os nossos filhos, ele vai e volta, daqui a pouco vai e não volta mais. Alguns não mandam nem cartão de Natal, mas é preparar para a vida. E a gente não tem que ficar aquele negócio assim: meu filho não me visita, minha filha não ligou para mim. Ele vai cuidar da vida dele. Isso é preparar para a vida. Mas isso tem uma exceção. A exceção é os narcisistas. É uma exceção. O narcisista não admite a ideia do filho ou da filha não ligar pelo menos uma vez por semana. Me abandonou, não liga para mim, que não sei o que. São os narcisistas. A atenção é só para ele ou para ela, né? Os pais narcisistas são assim. E aí, pensando nessa ideia, né? O pai pode, sem sombra de dúvida, pode beijar, pode abraçar, pode fazer as coisas que a mãe faz, mas não faz na mesma proporção e não tem a mesma simpatia, a mesma amabilidade. O pai é sempre mais aquele mais rústico, o homem é mais rústico, e está tudo certo. Deus fez o homem assim, brutal mesmo. E faz parte do instinto paterno. Isso não acontece apenas no ser humano comum, nos animais são assim também. Então o macho é sempre mais, digamos que mais bruto no processo. E aí, terminando essa parte, a competitividade pode ser muito ruim para a mãe, mas para o pai não é não. Para o pai, ele enxerga a competitividade como uma busca pelo espaço. E eu explico para você. Quando dois filhos estão brigando, para a mãe isso é morte, não pode brigar. Mas o pai arruma um jeito de ficar sozinho e fala assim: vai de novo aí, vem que vence. É o instinto paterno, todo homem é assim, basicamente todos, com raríssimas exceções. Por
quê? Porque faz parte do instinto. A mãe não deixa nem discutir, mas o pai fala assim, vai lá, vai de novo. Porque faz parte do instinto paterno, a luta. As brincadeiras das meninas é de boneca, é de sorriso, é engraçado. Um dos meninos começa jogando futebol, depois entra no tapa, termina e no outro dia estava jogando de novo e briga de novo. É assim que funciona. Seu instinto paterno, o instinto de homem. E pai tem esse instinto de gerar. Então, as mães que estão aqui, fiquem sabendo que não tem jeito de ser a mesma coisa. O homem é mais bruto e tem esse instinto. E como eu estou olhando, acompanhando meu tempo aqui, sobrou 3 minutos para a irmã Sônia. 3 minutos? Capriado. Quantos minutos que sobrou? Eu não marquei certinho. Então vai aqui. Não desmanche o que eu falei. Graças e paz, povo de Deus. É tudo certo, né? Porque lá em casa era desse jeito. Every Poliano começava a brigar e ele deixava. E eu, bem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, mandava eles parar, ele mandava eles continuar, para poder conhecer melhor o outro. E eu só quero, assim, agradecer a Deus pela vida de cada pai aqui, né? Como as mulheres está aqui oferecendo esse culto de gratidão pela vida de vocês. Para mim é uma honra estar aqui falando para esses pais maravilhosos que Deus tem dado para cada mulher, que cada mulher cuida deste homem, porque são pais dos seus filhos. Motive os seus esposos a estar realmente servindo a Deus, a estar lutando para a vida espiritual, material. Não estrague, né? Não, mas ajude ele. Quando o pai estiver corrigindo o filho, a mãe não entre no meio, por favor. Porque isso acaba ficando, filho pega a proteção da mãe e meu pai vai brigar, mas minha mãe me protege. Você não está criando um bom filho, mulher. Como eu não estou aqui falando para os pais, hoje eu estou falando para as mães, porque hoje é dia deles. Foi domingo passado, mas para nós, hoje é dia de vocês. Nós, como mãe, temos que ter sabedoria. Quando nós casamos, nós colocamos um jeito assim, quando ele estivesse falando, eu tive que ficar quieto, doía, né? Porque quando a gente está corrigindo, não dói. Mas quando o outro vai corrigir, mais dói demais, porque para a gente está corrigindo mais duro. E às vezes tem filhos que vai para o lado da mãe, porque a mãe protege. Sabe por que um exemplo que eu tive na minha casa, mesmo nós combinando, e quando o Poliano nasceu, que eu já estava pequenininha, assim, de 1 ano e meio, 2 anos, quando ele ia brigar, eu falava para ele, não faz isso com ela, perto dela, 1 aninho e meio, e ela sabia que eu estava defendendo ela. Por fim, todas as vezes que ele ia corrigir ela corria e agarrava na minha perna. Um dia eu falei, meu Deus, eu estou estragando a minha filha. Aí eu mudei a história, porque isso era o nosso combinado. Aí eu mudei, falei, não. Quando ela via, eu falei, não, o papai está falando com você. Vai lá e vai ouvir o seu pai. Aí ela aprendeu a respeitar melhor. Porque nós, como mãe, tira a autoridade do pai. Às vezes o filho tropeça, vai chorando, vai para o colo da mãe. Aí o pai vai pegar, não, mamãe. Isso não é verdade? Quem é mãe aqui sabe que é assim. Ele sabe que nós protegemos mais. Eu sei que nós como mãe geramos, mas ele é a autoridade, ele é o cabeça, ele que fez seu filho, ele que vai fazer o seu filho andar para o mundo. Que nem o pastor acabou de pregar aqui. Então nós não podemos tirar a autoridade, mulheres, dos nossos esposos como pai. Porque lá na frente, ele não vai te valorizar não, mulher. Ele vai valorizar o pai, porque o pai fez ele caminhar no caminho certo. Essa é uma realidade. Eu tive experiência própria. No final, minha filha não queria ficar mais com o pai. Aí no final eu falei, não, tem que mudar essa história. As mulheres têm que ser sábias. Ah, o papai fez, não, o papai fez porque papai está te corrigindo, papai está certo. Vai lá e resolva com seu pai. Nós não podemos tirar a autoridade dos nossos maridos com os nossos filhos. Caiu, chorou, o pai está lá, deixa lá, vai para cá, deixa ele lá que resolve com o filho. Dói, eu sei que dói, também doeu em mim.
Quando ninguém ia conversar, porque ele nunca foi debater. A vara dele era desse tamanho. Heber mesmo tem uma experiência. Quando um dia o pai dele pegou para conversar com ele, ele sempre fala assim que a palavra do pai dele doeu muito mais do que uma surra que ele tivesse tomado do pai. Muitas vezes nós não queremos entrar no meio. Nós não deixamos nossos maridos cuidar dos nossos filhos. Seja sábias. Seja vigilante. Hoje a minha filha, a palavra do pai dela tem muito valor. Eu falar, mas se ele falar, não, meu pai falou. Meus filhos são assim. Porque a gente motivou a isso. Não é porque eu queria, não. Eu queria que viesse tudo para o meu lado. Mas não. Nós temos que ter sabedoria como mulher, como mãe. Punhar nossos filhos para andar nos caminhos certos. Ah, mas seu pai fala, mas seu pai. E às vezes a gente tem uma mania muito ruim. Nós como mãe, reclamamos dos nossos esposos para os nossos filhos. Isso não é bom, não é legal. Diante de Deus, não. Porque qualquer coisa que acontecer, o filho vai ter uma imagem, um olhar para meu pai não tem. Minha mãe que tem autoridade, é minha mãe que manda, não é meu pai. Nós temos que valorizar isso, que os pais é quem manda. O pai é o cabeça. Não são nós, não. Nós estamos debaixo dos nossos maridos. A autoridade maior é o nosso esposo. Amém, mulheres? Nossa, que silêncio. Mas nós temos que fazer isso mesmo, tem que ter este valor, irmãos. É verdade. Eu só quero dizer para os pais, parabéns, papais. Continue sendo este homem de Deus, este homem que ora pelos seus filhos, este homem que valoriza seus filhos. Uma coisa muito linda que eu acho, eu vou falar do meu filho, né? Meu lindo filho, que eu fiz com o maior amor, que eu vejo assim, o jeito dele criar a filha dele. Ele já falou aqui algumas vezes. Ele toda a vida pôs a Luísa para andar, para se virar. Às vezes eu fico até com o coração na mão, de verdade. Ai meu Deus, meu filho, mas ele não. A Luísa vai. E hoje a Luísa faz muita coisa e não depende não, ela vai embora. Ela sobe escada, ela sobe os lugares e vai embora. E a hora que eles falam, ela está atenta a ouvir o que os pais delas estão falando. Eu falei, nossa, meu filho está criando uma filha melhor do que eu criei eles. Né? Porque às vezes a gente cria os nossos filhos da maneira que a gente aprendeu. Hoje não, hoje tem muitas pesquisas, tem internet aí que pode ensinar, tem palavras na igreja que pode ensinar como você vai criar seus filhos dentro da igreja. O melhor caminho é criar nossos filhos dentro da casa de Deus. Fazer de tudo para trazer os seus filhos para a casa de Deus, para adorar. Ler a Bíblia perto dos seus filhos, dobrar os joelhos perto dos seus filhos. Eles vão vendo o seu exemplo. Poxa vida, meu pai dobra o joelho e lê a Bíblia. Ensinar a Bíblia para os seus filhos. Nem muitas vezes é pequenininho. A Luísa vai fazer 2 aninhos. Mas só deles ler e motivar ela desfolhar uma Bíblia, ela já está aprendendo o que é a palavra de Deus. Está dentro do coração. Nós temos que, né? Às vezes a gente fala que é a salinha que tem que educar, a salinha que tem, o culto das crianças que tem que educar, os tios que tem que ensinar, não. Quem tem que ensinar Bíblia para os filhos são os pais. Não é salinha, não é escola, não é não. Mas quem ensina somos nós. Orientar os nossos filhos do perigo, do que pode acontecer, ensinar eles a ler Bíblia. Nem que seja um versículo, ensina eles a decorar a Bíblia. É tão bom quando você vê uma criança desenvolvendo na casa de Deus, tendo essa noção que ele tem um Deus. Não vai por Deus como um carrasco, como um Deus que briga, não. Nosso Deus é amor. Nós temos que ensinar os nossos filhos na casa de Deus. Vocês veem como que está o mundo aí fora, como que estão as coisas aí fora. Por que não ensinar o melhor? Uma vez, ele estava pequeno, acho que ele não lembra disso. Eu falava, não pega nada de quem oferecer na rua, algum carro parar, oferecer alguma coisa, não pega. Sempre ensinava, orientava eles para ir para a escola. Um dia, ele veio correndo, mãe, um carro de vidro escuro passou e me ofereceu uma maçã. Porque nós tínhamos ensinado, muitas vezes raptam crianças, buscam,
né, roubam crianças, porque muitas vezes os pais não têm mais tempo de ensinar os seus filhos. Fica no celular. Às vezes os filhos, mãe, e você está lá, passando o dedo no celular. Ah, depois eu te falo, depois eu te ouço. Nós não paramos para ouvir os nossos filhos. Às vezes tem filhos que têm maior dificuldade para falar. Mas você tem que parar e sentar com seus filhos. Hora de almoço, não é hora de celular, é hora de todo mundo sentar na mesa e almoçar junto, tomar o café da manhã junto. Mas pastora, que nós trabalhamos, mas à noite você está em casa, então janta junto com seus filhos. Ali conversa, ali tem um diálogo, e isso é muito importante. Levar o seu filho para tomar um sorvete, isso é importante. Eu estou falando aqui para as mães, aí vai ter o dia de falar para os pais. Convida o seu esposo, não, vamos lá, vamos tomar um sorvete do nosso filho. A criança fica hiper feliz, brinque, rola no chão com o seu filho. A mãe também pode rolar no chão, brincar com as crianças, não tem perigo nenhum. Seu filho é um menino, você pode sentar ali e brincar um pouquinho com ele. Os filhos estão pedindo, por favor, eu quero a atenção de vocês. Às vezes os filhos estão pedindo, e nós esquecemos que nós temos filhos, que eles vão crescer, que o mundo aí vai oferecer tantas coisas. Não se esqueça com eles. Valorize este homem que está do seu lado, porque foi Jesus quem te deu. Foi você, se ele está junto com você, porque foi Deus que te deu. Aí um dia vai chorar, ai meu Deus, eu não tenho, eu sou sozinha. Será por que Deus não deu, né? Às vezes nós temos e jogamos fora o marido que temos. Não valorizamos. Não. Um dia eu estava conversando com uma mulher, e ela falando, reclamando, e falando. Eu parei e olhei para ela, esperei ela falar tudo que ela queria. Eu falei, o que ele faz dentro da sua casa? Ah, meu marido, acho que nem já contou também essa história, mas tem outras histórias também. Meu marido pega o salário dele todo mês, está tudo na minha mão. Eu falei, nossa, que legal, que homem valoroso. O que mais que ele faz? Ele, quando chega em casa, ele ajuda a limpar a casa, ajuda a lavar vasilha, ajuda a passar roupa. Eu falei, sério, que legal. Ele não tem valor? Ele não tem nenhum valor? Ele não, só tem defeito, não tem nenhuma qualidade? Tem sim, pastor, ele tem. Esse tipo mesmo. Essa semana eu estava conversando com uma mulher e falando para ela falando que ele ajuda, que ela se sente humilhada quando o marido ajuda. Falei, ô papai, quantos queriam um marido desse? Falei para ela, quantos queriam um marido igual ao seu? Ela, que ajudasse. Ele está te ajudando, ele está te apoiando. Ele está ali ajudando você para você não fazer sozinha. Muitas vezes nós não valorizamos isso, jogamos fora. Qualquer palavra você joga fora. Deixa o seu marido te ajudar. Valorize este homem, porque foi Deus que colocou junto de você para caminhar junto. Ô amor, vamos para a igreja? Ah não, amor, eu já não vou. Às vezes a mulher fala assim, ô amor, vamos para a igreja? Não. Ai, hoje eu estou cansada, não vou para a igreja. Vim de aproveitar e arrumar logo essas mulheres. Não, meu marido quer ir para Deus, adorar Jesus, quer ir para louvar a Deus. Eu vou sim, eu vou correndo. Peraí, amor, já vou me arrumar, já vou ficar linda, maravilhosa para nós ir para a igreja. Muitas vezes são palavrões, só murmurações. Valorize o homem que está do seu lado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.